O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal em Goiás realizou em Caldas Novas, de 8 a 10 de dezembro de 2017, o seu 11º Congresso. O Congresso teve como pauta a análise das reformas da Previdência e Trabalhista, análise de conjuntura nacional e internacional. Houve também a apresentação das lutas que o sindicato fez em prol dos trabalhadores e trabalhadoras no Serviço Público Federal. O Congresso também foi convocado para a prestação de contas e a adequação estatutária da entidade ao novo Código Civil Brasileiro. O Congresso, o nome praticamente aponta, né? É um congraçamento de pessoas, de grupos políticos, de pessoas apolíticas, mas que têm o mesmo objetivo, é buscar a qualidade de vida tanto para si como para o resto da comunidade. E no nosso caso aqui especificamente para a comunidade dos trabalhadores do Serviço Público Federal. É lógico que nesse caminho, na construção disso, nós nos integramos aos outros movimentos, aos movimentos sociais, movimentos políticos, partidários. E esse momento que se junta todo esse povo é para, através de uma leitura da conjuntura, saber quais caminhos nós vamos trilhar a partir de agora. A abertura oficial do Congresso se deu na noite do dia 8, pelo presidente da entidade, Ademar Rodrigues. Os participantes da mesa foram unânimes nas críticas a este governo ilegítimo e ao Congresso Nacional. O momento ideal de estar se reunindo, né, qualquer categoria de trabalhador do Brasil hoje, para se debater principalmente, né, a conjuntura política, né, mais importante até do que a conjuntura econômica, porque hoje os nossos problemas para a classe trabalhadora são de ordem política, né, de medidas que estão sendo adotadas, né, para atender os interesses não da classe trabalhadora, mas os interesses do capital. Temos um desafio muito grande pela frente, que é convencer a base a ir para a rua, porque parece que ainda não acordou e continuam sentados esperando a coisa acontecer. Mas, aproveitando o momento, temos que chamar todo mundo, conclamar todos os trabalhadores, todos os servidores públicos federais, para que permaneçamos mobilizados a qualquer momento. O Sindicep Goiás, como o Sindicep Mato Grosso, vai fazer um chamamento para ir para a rua, porque só com o povo na rua nós vamos barrar essa reforma, né? O 11º Consindicep contou com a participação de 25 convidados e 104 delegados. Os convidados vieram de diversos estados e os delegados e delegadas representando a base do Sindicep Goiás. O Congresso é o momento onde a diretoria ouve a sua base e com ela avalia e planeja suas ações. Para que o seu plano de luta esteja dentro de um contexto real, é preciso a análise de conjuntura. Por isso, grande parte do Congresso foi dedicada a entender o que se está vivendo neste momento, tanto no Brasil quanto no mundo. E nós vivemos uma conjuntura bastante atípica, digamos assim, porque vivemos uma ofensiva do capital, das forças do capital, em escala internacional, sobre os trabalhadores. Nessa disputa entre capital e trabalho, o capital está impondo uma nova ofensiva e uma reorganização cujo objetivo é resolver o problema da sua crise, da crise do capital, tirando dos trabalhadores. É por isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil, mas não é só no Brasil, esse é um problema de escala internacional, essa ofensiva de retirada de direitos historicamente conquistados e de um aumento significativo da exploração do trabalhador e de expropriação da natureza. Essa combinação de expropriar, apropriar-se dos recursos naturais, dos bens naturais e a exploração do trabalho, dos trabalhadores, tem sido a fórmula aplicada pelas forças do capital em escala internacional.
No meu entendimento, a conjuntura é de um avanço da política neoliberal. É um capitalismo hoje que não comporta mais, talvez, uma política democrática. Então é um ataque muito forte, né? Não só aos direitos trabalhistas, mas principalmente aos servidores públicos. Porque quando a democracia está ameaçada, o primeiro lugar que é atacado é o serviço público, porque ele, em parte, ele é parte do processo da garantia da própria democracia. Então, eu acho que as tarefas dos sindicatos são muito grandes no próximo período, né? É uma defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores no serviço público, não porque quer preservar os próprios direitos pessoais, mas porque quer preservar a democracia. Então, a preservação da democracia passa pela luta dos direitos, passa por não aceitar nenhum recuo e passa também por ter uma atuação muito forte na política hoje, porque nós estamos vendo um ataque frontal à democracia e às próprias condições de vida da população mais pobre. O grande desafio hoje dos servidores públicos federais, de fato, é se fazer frente a tudo isso que está sendo proposto, né? Todas essas medidas que estão sendo adotadas contra o Estado brasileiro, né? Há, na verdade, um esforço grande de desconstruir o Estado brasileiro, e aí você tem todos os servidores e todos os serviços públicos. Não atinge só os servidores, né? Todas essas mudanças recentes que aconteceram tão rapidamente no Brasil, elas não atingem só os trabalhadores do setor privado ou só os servidores públicos. Elas atingem a sociedade como um todo, porque ele está fazendo uma verdadeira transformação no Estado brasileiro, né? Por meio de medidas que estão atacando não só os direitos dos servidores, mas também toda a estrutura do Estado. Nós estamos vivendo uma conjuntura muito difícil, né? Esse congresso serve para mobilizar e preparar a categoria dos servidores públicos que está sendo atacada por um governo golpista, como o governo Temer, né? No intuito de organizar a categoria a partir do ano que vem. Os ataques são muitos que vão vir pela frente. Esse congresso serve para preparar a grande maioria desses delegados que estão aqui para chegar nos seus locais de trabalho, preparar a categoria para esse enfrentamento, esclarecer, porque ano que vem os direitos dos trabalhadores vão ser mais atacados ainda. Alguns companheiros, até ao fazer análise, em determinados momentos configuram ideias que vão e que vêm. Mas é como se você estivesse construindo um organograma onde a mãe de tudo é a emenda constitucional 95. Ela restringe gastos com tudo que é da área pública, deixa dinheiro apenas para o pagamento da dívida pública, dinheiro para a DRU, isso tem, dinheiro para fazer o refis para os grandes empresários, dinheiro para poder permitir que as elites continuem crescendo. Na reforma da Previdência, por exemplo, nós vimos aí o governo deixar de arrecadar quase 500 bilhões. E depois diz que a Previdência tem déficit e aponta um déficit de 340 bilhões. Uai, se eu não aprendi a fazer conta, não desaprendi, 500 é maior do que 340. Agora, eu deixar de receber dos jornalistas, deixar de receber do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Odebrecht, para tirar do pobre, aí nem Robin Hood aguenta, né? Robin Hood roubava dos ricos para dar para os pobres. Aqui é o contrário. Tem gente roubando dos pobres para dar para os ricos. O Congresso, além de congregar os trabalhadores e trabalhadoras no Serviço Público Federal, reuniu também representantes de sindicatos e entidades parceiras. Nós, enquanto classe trabalhadora, temos que estar unidos. Esse é o momento de desmonte do Estado e o desmonte da democracia de uma forma geral. Então, a nossa fala para todo e qualquer trabalhador, seja ele público, privado, federal, estadual, municipal, é a importância da resistência, de estarmos nas ruas, de fazer com que esse desmonte seja parado. Com o congresso, né, que está sendo realizado aqui hoje, isso é extremamente importante para a organização dos trabalhadores, para resistir e lutar
contra essas medidas que configuram retrocessos sociais, trabalhistas, previdenciários, né, e o desmonte do Estado brasileiro. Olha, o desafio para nós, enquanto classe trabalhadora, sejamos servidores públicos ou não, é, primeiro, fazer a denúncia de que esse país sofreu um golpe. E esse golpe não foi meramente contra um partido ou uma presidenta democraticamente eleita. Foi um golpe contra os direitos da classe trabalhadora, a riqueza do povo brasileiro e também um golpe contra o funcionamento do Estado que ainda atendia, mesmo que parcialmente, atendia um pouco melhor o povo brasileiro, porque nós estamos com um desmonte. Então esse golpe precisa ser denunciado. A segunda questão, defender diretamente os direitos que conquistamos de forma dura, como ainda a reforma que está aí, o enfrentamento da aposentadoria, que querem acabar com a reforma da Previdência, que nós precisamos barrar. Para facilitar a participação dos delegados e delegadas, a diretoria preparou um caderno de teses. O impresso contém a proposta do regimento interno do Congresso, que foi aprovada na abertura do evento, bem como uma substancial análise de conjuntura. Também faz parte do caderno o balanço do movimento financeiro, jurídico e o plano de lutas. Este material foi estudado em pequenos grupos, o que provocou uma participação ativa de todos os delegados e delegadas. É um momento muito importante que acontece esse congresso, porque nós estamos vivenciando uma conjuntura muito difícil em nosso país. E aqui foram feitas várias avaliações, né? Uma análise de conjuntura tanto nacional, estadual e internacional, né, no caso, e de muita assim, importância para os trabalhadores, para que eles despertem para a crítica que nós temos que fazer frente a essa política neoliberal que acontece hoje no país, né? Falando das duas reformas, a coisa mais ruim que já aconteceu com o Brasil. A CLT protegia os brasileiros, né, os trabalhadores brasileiros, e os nossos direitos foram tirados. E a reforma da Previdência, por exemplo, é uma reforma que só beneficia os ricos, que não tem por que ter essa reforma. Não existe déficit de previdência, já foi comprovado isso. Neste congresso, né, no 11º, foi importante, como todo o congresso, a gente que vem para tomar, né, e fechar as decisões, né, a serem tomadas nesse congresso. Um momento muito difícil, né, a conjuntura política, mas nós tivemos aqui um painel muito importante, né, que os debatedores, as apresentações foram importantíssimas para a gente, até para oxigenar, né, para organizar ideias e lutas para o ano que vem. Parabenizo a organização, porque, pelo visto, correu tudo dentro dos conformes. Os debates que surgiram foram extremamente saudáveis, esclarecedores quanto à nossa crise, né, na contextualização, vamos assim dizer, não só nacional como internacional, a crise que enfrentamos nesse governo que é o menos acreditado, menos confiável que já se teve, né? Então, está de parabéns a comissão organizadora, levando em conta o sucesso do evento. O 11º Congresso também analisou e aprovou uma adequação do Estatuto da entidade ao novo Código Civil Brasileiro. Durante o 11º Congresso, né, a gente está fazendo a atualização do Estatuto aqui do sindicato para poder adequá-lo ao Código Civil. Uma vez que o novo Código Civil exige que o regimento eleitoral esteja, né, contido no Estatuto da entidade, né? Então, assim como aconteceu com o Sindsaúde e demais entidades, aqui no 11º Congresso estamos realizando aqui, assessorando, né, para poder efetivar essa atualização do Estatuto para que ele esteja de acordo com a legislação prevista no Código Civil Brasileiro. Com a participação e votação dos delegados e delegadas, foi aprovado o plano de lutas da entidade para os próximos anos. O principal eixo do plano é a mobilização para a garantia dos direitos conquistados. Com o lema Nenhum Direito a Menos, o Congresso se comprometeu de ir à luta em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras deste país.
O Congresso apontou vários desafios. O mais urgente deles é a mobilização, tanto dos trabalhadores no Serviço Público Federal, quanto se unir aos demais trabalhadores e trabalhadoras do Brasil na luta pela garantia dos direitos. Os desafios que eu vejo hoje é mobilizar principalmente a população de uma maneira geral, porque o servidor público ele fica muito como o vilão da história. Então, mobilizar a sociedade para as coisas que estão acontecendo, reforma trabalhista da Previdência. Então, eu acho que a gente tem de trabalhar nesse sentido aí. O Congresso vem, na verdade, nos fortalecer, trazer-nos a oportunidade de debater e dialogar essa real situação e, principalmente, mostrar e ajudar-nos a tomar medidas e encaminhamentos e nos fortalece para esse enfrentamento do dia a dia que é necessário fazer, principalmente nessa atual conjuntura. Há uma esperança e está todo mundo bem mobilizado, né? Eu acredito que nós não vamos sair daqui para ficar de braço cruzado, né? Por isso que eu estou achando importante. Até gostei de ter vindo. Na atual conjuntura, o que não se pode esquecer é que as grandes conquistas da categoria se deram por meio da organização e de muita luta. Por isso, o Sindicep Goiás está de parabéns, pois sempre esteve e está na luta em defesa da classe trabalhadora. Nós estamos de parabéns. Não somente a diretoria do Sindicep Goiás, mas todos os filiados do Sindicep Goiás estão de parabéns por termos conseguido, através da luta constante, ilimitada, irrestrita, incondicional da luta em prol, em proveito do trabalhador do setor público federal. Foram muitas as vitórias, mas hoje assistimos ao desmonte do Brasil e dos direitos conquistados. Por isso, mais do que ontem, hoje é preciso a mobilização. É necessário voltar às ruas. Junte-se a nós. Venha conosco, pois a luta continua. Sindicep Goiás, um sindicato de luta.